Agora nós vamos falar sobre a ação corretiva. Então veja que passamos por várias etapas. Identificação da não conformidade, ação imediata, ação de contenção, análise de causa e agora ação corretiva. Lembra do conceito que eu expliquei? Ação corretiva não é ação imediata. Ação imediata é superficial, você trata ali lidar com as consequências daquela não conformidade, daquela reclamação do cliente, daquele apontamento de auditoria e diferentemente da ação corretiva que vai focar na análise de causa. Então, com base na análise que você fez, seja por uso dos 5 porquês, ou seja por meio dos 6 M's, do diagrama de Ishikawa, ou até mesmo por meio de outra ferramenta, você vai realmente identificar as ações corretivas que vão eliminar a causa dessa não conformidade, desse apontamento. Então, é importante que para essa etapa você, de fato, seja o mais minucioso possível, identificando todas as etapas para essa ação corretiva. Então, o que vai ser feito? Quem vai fazer? Qual que é o prazo dessa ação corretiva? Então, elabora ali um plano de ação. É muito comum que, se você usa já um software de gestão, que essas informações tenham, né, na ferramenta de tratamento de não conformidade. Ou como eu falei, você pode usar um formulário que tem esse campo em específico. É importante que você determine quem é o responsável, qual que é o prazo, de repente até o quanto isso vai custar para a empresa. Então, determine um plano de ação, seja no formulário, seja no Excel, seja no sistema que você usa, mas é importante definir o detalhamento dessas ações. E nessa etapa é importante você também considerar a abrangência das ações. O que é isso? O problema aconteceu com o produto XYZ. Mas será que não existem outros produtos similares dentro da empresa e que existe o risco dessa não conformidade acontecer com esses produtos também? Será que nessa não conformidade a mesma matéria-prima usada para esse produto é a mesma matéria-prima ou é o mesmo lote que foi usado para outros produtos dentro da empresa? Então você precisa também considerar a abrangência das ações, tanto na ação imediata, como eu falei, de revisar o estoque, de fazer a seleção no cliente, quanto na ação corretiva também. Então essa abrangência é você olhar para outros produtos similares, para outras áreas, para outros processos. De repente é uma não conformidade de auditoria interna, que aconteceu na área de rebarbação do seu processo produtivo. Mas essa mesma ocorrência, ela pode acontecer também em outros processos dentro da empresa, na área de corte, na área de acabamento. Então, você abrange a ação realmente olhando para outros processos e tomando ações também nos outros processos. Então, a ação corretiva ela é muito mais ampla e você olha realmente focando se esse problema não pode acontecer em outras áreas, outros processos, outros produtos. Uma dica que eu sempre dou, e até mesmo em auditorias, é você considerar essa pergunta dentro do seu formulário de ação corretiva. Coloca lá o plano de ação, o que vai ser feito, quem, o responsável, o prazo, mas também coloca ali uma questão. É necessário abranger a ação? Preciso revisar outros processos? Preciso atualizar até os riscos e oportunidades da empresa? E essa é, inclusive, uma questão que a própria ISO 9001 traz. Você verificar se, de repente, esse problema era um risco que você tinha mapeado ou não. De repente, era um risco desconhecido. Então, vale a pena você ir lá na sua gestão e reavaliar a gestão de riscos e oportunidades ou criar outras oportunidades de melhoria baseada nessa ação corretiva. Será que esse problema que aconteceu também não houveram reincidências anteriores para você levar em consideração? Então, a ação corretiva não é apenas um plano de ação, né? Pegando esse exemplo que a gente verificou anteriormente, não existe sistemática de manutenção
corretiva e preventiva. Então, qual que é a ação efetiva? Vou estabelecer uma sistemática de ação de manutenção corretiva e preventiva. Mas como eu vou fazer isso? Vou reunir as áreas, vou estabelecer um procedimento, vou estabelecer um controle, vou alinhar quem são os responsáveis por realizar a manutenção corretiva, quem são os responsáveis por realizar as manutenções preventivas, de quanto em quanto tempo elas vão ser realizadas. Então, vou documentar isso numa instrução de trabalho ou no procedimento, vou criar os procedimentos, os registros e os controles necessários para demonstrar que aquela rotina está sendo realizada. Isso vai ser registrado no sistema, vai ser registrado num formulário, num cronograma de manutenção, mas eu não vou fazer essa ação apenas para a ferramenta desse produto que foi estampado e que chegou não conforme no cliente. Aí eu vou abranger a ação. E o abranger a ação é você considerar todos os outros produtos que têm ferramentas e que precisam também de manutenção. Então, essa é uma chave muito importante para você considerar no tratamento de ação corretiva. Abranja a ação. Então, a sistemática de manutenção você não vai estabelecer apenas para a ferramenta desse produto com defeito, mas para todas as outras ferramentas que você também tem no processo e que geram produtos que são entregues para o seu cliente. Então, esse é um ponto muito importante. A segunda ação corretiva que nós identificamos na análise de causa foi relacionado à sistemática de detalhamento dos requisitos do cliente na área comercial junto ao cliente. Nesse caso também, da mesma forma, você não vai criar um procedimento ou uma regra em específico apenas para esse produto. Então, quando o produto XYZ for negociado com o cliente, isso tem que ser acertado quais os critérios de inspeção. Não, talvez você precisa revisitar o procedimento comercial. Será que existe um procedimento comercial que detalha esse alinhamento de critérios com o cliente? Então, esse procedimento precisa ser revisado. Tá claro, os representantes ou os vendedores, quem lidar ali com o cliente nessa etapa, eles entendem que precisa ser feito esse filtro e estabelecimento de critérios do que é importante para o cliente, né, para que a empresa possa verificar. Então, tá claro ali, ele tem de repente um checklist. Será que não falta ali um controle na área comercial para que ela possa entender, né, análise crítica? Existe um requisito para quem é da área de sistemas de gestão, já sabe que existe um requisito na área comercial, que é o requisito de análise crítica, né, dos requisitos do cliente. Então, será que não houve uma falha ali, no sentido de que no método, no procedimento comercial, precisa estar mais estruturado? Então, talvez você precise criar ali um checklist, identificando ali quais os requisitos que são importantes para o cliente, solicitar um desenho, um mapa de inspeção, para que essa informação seja cascateada dentro da empresa até chegar lá na inspeção e os colaboradores saibam, né, do que verificar no produto antes de entregar para o cliente. Então, veja que esse plano de ação ele tem que ser bem longo, ele tem que ser bem robusto, para que você não tome as ações corretivas superficiais e elas acabem sendo ações imediatas e não corretivas, e para que você foque realmente na abrangência de ação, sempre evitando realmente que esse problema aconteça em outros lugares. Verifique a análise de riscos, se não existe a necessidade de analisar ou identificar riscos que não aconteceram na empresa. Identifique também pontos de mudanças do sistema de gestão. Nesse caso especificamente, veja que a empresa ela não tinha uma sistemática de manutenção corretiva e preventiva. Então, essa etapa ela vai gerar uma mudança que pode ser significativa para a empresa. Será que existem pessoas que vão conseguir realizar essa rotina? Será que essa mudança ela não vai impactar ali na liderança? Será que a liderança não vai ter que tomar uma decisão dentro da empresa falando, olha, quem é que vai se responsabilizar
pelas manutenções corretivas e preventivas das ferramentas. Então, tudo isso precisa ser considerado na ação corretiva. A minha dica é que você considere realmente, conforme um exemplo que você tem acesso, todas essas etapas e esse checklist para que você não se esqueça de verificar nenhum ponto que seja relevante, para que a sua ação corretiva seja de fato efetiva e seja robusta e não gere ali uma reincidência ou de repente você não consiga avaliar a eficácia, que é o próximo tema que nós vamos verificar.